Uma vez eu fui reger o cântico na igreja, não tão bem assim quanto vocês, aí perguntaram, você gosta de cantar? Eu falei, eu gosto bastante. Então, você poderia aprender. Gostar já é um passo, né, para começar a aprender, na verdade. Eu já estava no caminho certo. Bom, desde quarta-feira eu estou na casa do Eugir. E foi muito bom para mim. Não sei se eles podem dizer o mesmo. Eugir, a Claudete, a Andressa me receberam muito bem. Eu me senti quase em casa, não fosse a distância, mas me senti muito bem. Hebreus capítulo 13 diz que a gente deve realmente praticar a hospitalidade, porque numa dessas vezes que a gente pratica a hospitalidade, a gente pode estar até recebendo anjos. Bom, não foi dessa vez. Não foi, mas quem sabe das próximas vezes, uma dessas vezes, um anjo aparece lá na casa de vocês, né, e vai abençoá-los, e com certeza já tem abençoado bastante. Eu deveria, acho que ter um controle aqui para a projeção. Opa, ele está aí. Eu tenho uma pequena projeção falando sobre arrependimento, sobre uma nova vida. Você já pensou no seu obituário? Você sabe o que é um obituário? Aquela sua notícia do seu falecimento. Eu espero que você comece a pensar e a planejar. Tem gente que planeja até, tem gente que compra até um jazigo, um caixão. Bom, eu não tenho muitas preocupações com isso, porque no meu velório eu não vou. Eu espero que você também não vá, que você esteja já em outro lugar, em outra morada. Mas começa a preparar agora. E também a mensagem, a notícia do seu obituário, que você comece já a escrever, porque é a sua vida. Com a sua vida que você está escrevendo a notícia do seu obituário. Geralmente também eles escrevem lá no seu jazigo, em pedra. Quem está ali? Por que numa pedra ou num concreto? Porque pensa-se que é mais durável, mais do que a própria vida, né? Porém, não é uma garantia. O que realmente é durável é a vida eterna, é a única. E nós somos eternos, porque de fato todos nós já sabemos da história dos nossos avós e bisavós, sabemos que este corpo vamos ter que devolver. É emprestado, tudo que você tem é emprestado. Como você está administrando é que vai escrever as notícias do seu obituário, é isso que vai acontecer. Mas um homem morreu lá na França, ele era irmão de uma pessoa muito famosa. E até essa foi a manchete do jornal. Le méchant de l'amour est mort. Quer dizer, gastei todo o meu inglês já, e nem está em inglês. Em francês, claro, significa o mercador da morte está morto. Esse era o obituário que muita gente estava esperando para escrever quando ele morreu. O nome dele era Alfred. Esse era o nome dele. O Dr. Alfred, ele ganhou muito dinheiro, mas enriqueceu bastante, porque ele inventou uma coisa que começou a matar muita gente muito rápido. E assim então, as fábricas dele, espalhadas pelo mundo, fez com que ele ficasse um homem muito rico. Ele talvez não pensou que aquilo serviria para isso, talvez. Mas aquilo realmente foi usado para matar muita gente. Então, o mercador da morte, é assim que ele foi conhecido. Só que, um dia, ele estava lendo esse jornal, isso foi em 1888, e não era ele. Opa, se ele estava lendo o jornal, que ele tinha morrido, então não era ele. As notícias estavam muito precoces até. E ele soube então que era o irmão dele que tinha morrido. Só que o jornal confundiu. E o jornal então pensou que foi o Dr. Alfred que tinha morrido. Mas confundiram com o irmão dele que tinha morrido lá em Cannes, inclusive. E eles colocaram essa notícia. Sabe, aquilo tocou ele tão profundamente, primeiro por ser o irmão dele, segundo por as pessoas pensarem isso dele, que ele era o mercador da morte. E ele não queria morrer assim. E ele decidiu que ele ia mudar essa história dele. E de fato ele conseguiu, ele trabalhou, ele não teve filhos, e ele deixou toda a sua fortuna para mudar o nome dele como o mercador da morte. Ele não queria morrer assim. Já pensou se você conseguisse então ler o seu obituário antes de você realmente morrer? Você talvez teria algumas coisas para fazer mudanças, não teria? E esse homem, Alfred, ele trabalhou para isso, para que essa mudança acontecesse. E hoje nós não o conhecemos mais como um mercador da morte. Você o conhece.
Como Alfred, talvez não, mas você já ouviu falar sobre ele. E você gostaria de ganhar alguma coisa que ele fez. Talvez não aquela outra invenção que matava muita gente, que hoje é usada para fazer muitos crimes ainda hoje. Mas ele conseguiu mudar a vida, a fama dele, exatamente por causa dessa notícia triste, da morte do irmão dele, mas pensaram que tinha sido ele. Você conhece Dr. Alfred Nobel. Talvez você não sabe o que ele fez ainda, o que ele inventou, por que ele matou milhares e milhões talvez de pessoas, até hoje continua matando a invenção dele. Vamos falar daqui a pouco. Mas essa é a história do criador do prêmio Nobel. Nossos pecados escreve o nosso obituário. E nós olhamos pela Bíblia, e a Bíblia é como um espelho ao mesmo tempo, e a gente vê que as notícias não são boas. Nós estamos condenados. E precisamos mudar essa condenação, e essa condenação está sendo oferecida, a mudança, de graça. Pela graça somos salvos. Isso é poder de Deus, vem de Deus. Nenhum de nós devemos nos gloriar por isso. Pelo contrário, precisamos compartilhar, para que realmente essa graça tenha valido a pena ser compartilhada primeiro com você. E nós temos então Alfred Nobel. Antes de morrer, ele tomou essa decisão, trabalhou por isso e investiu toda a sua vida para mudar. E agora quem ganha um prêmio Nobel, já pensou? Ganhar um prêmio Nobel. Os fundos desses recursos foram os milhões que ele deixou. São os fundos para pagar as pessoas que ganham o prêmio Nobel, de medicina, ciências, etc. E nós temos agora a história de um ladrão, de um traidor. Ele era cobrador de impostos, ele cobrava os impostos dos judeus para os romanos. Era um absurdo. E essa é a história dele. A história de Zaqueu é um convite para a mudança. Nós podemos mudar olhando para a vida de Zaqueu. Isso é inteligente, isso é sábio. Você não precisa passar por todas as coisas ruins, inclusive cometer todos os pecados, tentar sentir todos os prazeres para também receber todas as consequências. Ontem eu estava assistindo, por acaso assim, num canal de TV falando sobre a velhice. E uma das senhoras falou uma coisa tão interessante que eu achei: a velhice é o tempo de colheita. Tudo que a gente plantou na vida, a gente vai colher na velhice. Isso se tiver sorte. Se tiver muita sorte. Porque pode ser que nós não cheguemos à velhice. E você pega um jornal hoje em dia e olha a seção de obituários. E você vai ver, fazendo um cálculo lá, você vai ver que a maioria das pessoas que morrem, muitas vezes infelizmente até por causa de crimes, tem 25 anos em média. Já pensou? O pecado realmente mata. Mata todos nós. O pecado é a morte. E Jesus quer nos livrar disso tudo. Então nós temos essa história onde Jesus, entrando nas cidades como Jericó. Jericó é uma cidade amaldiçoada no passado. Lembra das muralhas de Jericó? Caíram. E quem reconstruísse aquela cidade seria morto. O reconstrutor morreu realmente. A palavra de Deus sempre se cumpre. E Jesus estava passando. Provavelmente ele ia simplesmente passar, se nada acontecesse. Mas eu acredito que Jesus já passou de propósito também, porque algum acontecimento ia mudar a história de alguém. Como sempre, quando Jesus passa, as histórias começam a mudar. E tinha um homem ali, um homem chamado Zaqueu. E ele ouviu falar de Jesus. Provavelmente muita gente ouviu falar de Jesus antes de Jesus chegar. Eu espero que você esteja falando de Jesus, para que quando ele passar na sua rua, os seus vizinhos já saibam que ele vai passar. E que eles possam abrir primeiro os seus corações, depois suas portas. Assim como nosso irmão Eugir e sua família fizeram tão bem comigo, não é? Eles estão felizes hoje, porque eu disse, eu fui embora hoje. Mas Zaqueu, primeiro ele abriu o coração, porque ele ouviu a mensagem. E agora ele estava pronto para receber Jesus, ansioso para receber Jesus. Só que tinha um problema, um grande problema. Este homem era baixinho. Você entende o que é ser baixinho? Tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Mas eu entendo o que é ser baixinho. Não porque eu seja baixinho, mas quando eu fico do lado da Alexandre eu me sinto oprimido. Ontem a Claudete estava falando para mim, mas você comprou passagem, você vai embora amanhã, nem vai ficar para almoçar. Eu falei, eu tenho que voltar para casa. O Alexandre vai dar um jeito. Eu fiquei com medo. Eu não sei ainda, estou orando para que o culto acabe logo e ele não me veja mais depois. Mas Zaqueu era esse tipo de gente, mas também ninguém gostava dele, porque afinal de contas ele é um cobrador de impostos.
Quem é que gosta de um cobrador de impostos batendo na sua porta? Problema mais ainda, ele era um homem rico. O cobrador de impostos não é necessariamente para ficar rico, mas você sabe por que ele ficou rico? A história não mudou muito. O cobrador de impostos hoje tem o mesmo comportamento daquela época. Não mudou muita coisa. E ninguém gostava muito de Zaqueu por isso. E Zaqueu, por ser baixinho, então, ninguém dava espaço. Ele estava tentando entrar para ver Jesus, mas ninguém deixava. Todo mundo fazia de propósito, fazia assim, de propósito. E Zaqueu, sendo baixinho, não conseguia ver Jesus. Então ele pensou numa coisa: eu vou na frente de todo mundo, e saiu correndo na frente de todo mundo. E ele subiu numa árvore, um sicômoro, né, uma figueira brava, em algumas versões fala isso, né? Ele subiu naquela árvore porque ele sabia que aquela rua, a rua principal provavelmente, é onde Jesus ia passar. A gente tem que começar a falar de Jesus e viver Jesus e começar a mostrar a nossa vida, que o nosso obituário mudou, para que também os nossos vizinhos fiquem ansiosos para quando Jesus passar. E Ele vai passar. Abramos primeiro os nossos corações para eles, para que eles possam abrir também os corações deles para Jesus. Como aconteceu comigo, com você, eu lembro quando meu coração se abriu para Jesus. Eu contei resumidamente até na quarta-feira, como foi. Primeiro, minha mãe abriu o coração dela. Ela tinha 3 corações. Dizem que é tricardiano quem nasceu em 3 corações, né? Imagina, é difícil, né? 3 corações duros ela tinha. E precisou unir aqueles corações e abrir para Jesus. E isso me afetou também. Afetou meu pai alcoólatra. Falando no Dia dos Pais, meu pai é um exemplo para mim. Porque ele perdeu os pais muito cedo, foi criado pelos irmãos mais velhos e mudou também a sua vida. E foi difícil para ele. Eu acompanhei a dificuldade dele. Por ser alcoólatra, por exemplo, né, por ter uma família que realmente talvez ele não conseguiu planejar, por situações financeiras, etc., mas Deus o abençoou, porque ele um dia também abriu o seu coração quando Jesus passou. E se nós fizermos isso, as nossas vidas vão ser transformadas e constantemente, sempre precisamos abrir nossos corações para Jesus. E Jesus passou. E quando Jesus passou, sabe aquele homem bem vestido, sandálias novas, roupa de marca, de linho finíssimo, em cima da árvore. Isso é diferente. É muito diferente. E provavelmente muita gente rindo dessa situação, porque, afinal de contas, conseguimos humilhar aquele que nos humilha todos os dias, o cobrador de impostos. E ele estava em cima da árvore, mas foi exatamente, talvez Jesus olhou para aquela cena, talvez ele tenha rido também, mas Jesus falou: desce, desce rápido, porque hoje me convém ficar na sua casa. Hoje era o dia de Zaqueu. Todo mundo pensava que, não, eu vou tocar em Jesus hoje, eu vou me aproximar, mas Zaqueu eu não vou deixar não. Zaqueu eu vou impedir. Quando viram que Zaqueu também tinha essa curiosidade de ver o Mestre Jesus, eles fizeram qualquer coisa para se vingar naquele dia. Talvez pisaram até no pé dele, mas ninguém esperava que um homem naquela posição ia ficar naquela outra posição, um pouco mais para cima. E foi isso que Zaqueu fez. Nós precisamos também tirar nossas sandálias, tirar as nossas roupas perante Jesus e apresentar o nosso coração perante Jesus. Sabe, Zaqueu é um bom exemplo de esforço, de criatividade, de que você, se você for criativo, você consegue as bênçãos do Senhor. Nós precisamos estar então dispostos a fazer mais do que esperam de nós, inclusive. E foi o que Zaqueu fez, exatamente o que Zaqueu fez. E naquele momento, Zaqueu, ouvindo o seu nome, desceu rápido e recebeu Jesus na sua casa. E muitas pessoas começaram a achar estranho essa situação, porque Jesus, afinal de contas, dizendo-se o Filho de Deus, um homem de fato, dava para ver a santidade de Jesus. É uma coisa visível, assim como agora nesse momento também, dava para ver a fé de Zaqueu. Sabe que a fé é visível. Se você falar para alguém que você tem fé, não dá para ver, mas quando você começa a mostrar, a única forma de ver. Um dia Jesus estava pregando numa casa, chegaram alguns amigos de um paralítico, com um paralítico deitado na cama, e não acharam como introduzi-lo na presença de Jesus por causa da multidão, mais ou menos a cena de Zaqueu também. Assim como Zaqueu, aqueles homens tiveram que ter uma criatividade no momento, e não perguntaram de quem é a casa, mas subiram no telhado, fizeram um buraco, colocaram na frente de Jesus. E o texto diz: vendo-lhes a fé é visível. Levante, vá e mostre a sua fé, é a única forma. Não adianta dizer eu acredito, eu creio. Mostre que você acredita, mostre que você crê.
E a única forma é tomando atitude, saindo do lugar comum, saindo do lugar que é confortável. E foi isso que ele fez. Todos nós precisamos fazer isso, mesmo que a gente encontre oposição. E nós vimos essa semana, falando sobre Neemias, que oposição, não importa os seus planos, elas vão vir, e são boas oposições, porque elas fortalecem a nossa fé, elas confirmam que é o caminho certo que estamos seguindo. Quando você está fazendo errado, você encontra um monte de gente para fazer junto com você. Mas o caminho da fé é solitário. Jesus mesmo disse, o caminho é estreito e é solitário, passa um de vez em quando. Mas o caminho largo, inclusive muitas vezes o caminho largo religioso até, lá estão muitas pessoas rumando para a perdição, fazendo as suas próprias vontades. Zaqueu, então, fez uma decisão. Ele levantou da mesa e ele teve uma atitude, ele não simplesmente fez uma promessa. Fazer promessa é muito fácil, nós fazemos muitas promessas. Talvez você consiga lembrar, lá no Novo Testamento, no comecinho do Novo Testamento, no comecinho da igreja, quando um homem e sua mulher disseram, nós vamos dar tudo para o Senhor, mas eles estavam mentindo. Olha, eles foram mortos. Eu acredito que não é uma promessa, graças a Deus que não é uma promessa que vai ser morto todo aquele que fizer uma promessa e não cumprir. Porque nós fazemos isso também de vez em quando. Mas Zaqueu não fez assim. Ele levantou e ele disse, Senhor, eu vou dar primeiro, do coração dele, primeiro a minha decisão. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. A decisão dele. Segundo, e Jesus sabia que era verdade, não adianta mentir para Jesus, não adianta mentir para Deus. Você pode mentir para mim e eu vou acreditar. Mas Jesus não tem como. Não só, e ele disse, e se eu descobrir, é claro que ele já sabia, se eu roubei alguém, eu vou devolver o dobro, triplo, 4 vezes mais. O que ele estava arriscando? Tudo. Tudo. Por que será que não gostavam dele? Por que será não deixaram ele ver Jesus? Porque realmente ele tinha culpa. Porque realmente ele ia ter que devolver muita coisa do que ele tinha roubado. E ele disse, vou devolver 4 vezes mais. Será que era verdade? Será que era verdade? Deixa Jesus dizer se era verdade. Deixe que Jesus julgue as pessoas. Nós não precisamos julgar as pessoas. Nós, na verdade, podemos até julgar pela palavra de Deus. Nós fazemos isso quando pregamos o evangelho para alguém. O julgamento já é esse, não é minha opinião. O problema é quando nós condenamos as pessoas. E eles já tinham condenado. Se alguém fosse escrever o obituário de Zaqueu, já pensou? Já pensou? Acho que tinha um monte de candidato esperando para escrever o obituário de Zaqueu. E provavelmente aqui jaz um ladrão traidor do seu próprio povo. Fácil, fácil. Ou aqui jaz um baixinho de nada, não é? E exatamente onde nós estamos, somos de nada, somos baixinhos, somos nada porque os nossos pecados nos rebaixam, os nossos pecados nos desmoralizam, os nossos pecados nos entristecem, os nossos pecados só nos trazem tristeza, e você sabe bem disso. Até eu citei uma frase, vou citar a primeira vez essa semana, mas muitas mulheres querem os direitos e a igualdade dos homens. Mas diz uma frase o seguinte, que aquelas mulheres que querem ser como homens, está faltando é ambição. Porque homem está lá embaixo. Homem é um dos piores seres dessa terra. As mulheres estão muito acima. Se nós facilmente contando aqui, eu vejo mais rostos, e isso é muito melhor, de mulheres do que homens. A igreja das mulheres, o reino das mulheres, o coração delas é de Deus. Todos nós sabemos muito bem as virtudes das mulheres, e nós que somos homens, sabemos o quanto nós precisamos de Jesus, quanto Jesus foi misericordioso conosco. As mulheres precisam, acho que, muito menos trabalho da parte de Deus. Então falta ambição, alguém que quer ser como homem. Não queiram ser como nós somos, queiramos todos nós ser como Jesus é. E todos nós, postos ao lado de Jesus, sabemos que somos baixinhos o suficiente para chegar mais fácil à perdição. Mas Jesus quer nos elevar a nossa moral, quer elevar. E Jesus mesmo diz, quando Ele toca em nossos corações, e quando nós fazemos decisões que são verdadeiras, Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa.
que haja salvação, e salvação constante na sua casa, que você passe essa salvação para os seus filhos e netos e bisnetos e gerações, que você consiga abençoar as pessoas pela salvação que tocou você primeiro. E ainda o texto diz mais, Jesus dizendo, eu vim, foi para buscar exatamente pessoas como Zaqueu, não pessoas que não acham que não precisam de Deus. Tem muita gente que acha que não precisa de Deus mesmo, e principalmente seria o caso de Zaqueu, um homem rico. Uma pessoa rica, provavelmente, muitas vezes não vem para a igreja, por quê? Porque ele tem dinheiro, se ele precisar de Deus, ele compra. Infelizmente, é o pensamento, não é verdade. É uma coisa infeliz, mas é verdade, ele está super satisfeito com todas as coisas. É como um homem mesmo no Novo Testamento que diz, olha, eu plantei e eu colhi mais do que eu posso guardar, o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou construir celeiros maiores, destruir os que eu tenho lá, e vou guardar, e aí eu vou dizer para a minha alma, descansa. Agora sim você está em tranquilidade, em paz, segurança. Os ricos pensam assim. E aí então Deus diz, louco, você não sabe o que é a vida, ela passa rápido. De repente, eu tinha 18 anos. De repente, eu tenho 50 anos. E eu avisei para o meu filho, cuidado quando você chegar aos 18. Os anos passam muito rápido. Esses dias atrás ele estava fazendo aniversário, né? Em junho, e ele me disse, você estava certo, pai. Agora ele já está com 22 anos. O tempo passa muito rápido, muito rápido. Vamos aproveitar e remir o tempo para procurar Jesus se nós ainda não o encontramos, porque ele vai passar na rua. Fique atento, porque ele vai passar. Sabe, ele passa várias vezes. Ele não passa uma vez só. Ele passa por várias vezes naqueles corações, até que um dia possa ser aberto. Mas não morra antes disso. Não permita que isso aconteça. Porque morrer você vai. Morrer não é um problema, o problema é o que vem depois. O que vem depois é o grande problema. Nós vemos então que este homem, assim como aquele, Nobel, teve a oportunidade de mudar a sua vida. Nós poderíamos pensar, o mercador da morte. Nós poderíamos dizer facilmente que ele seria o mercador da morte porque ele fez mesmo. Mas ele teve a oportunidade de mudar o seu nome para o criador de um dos melhores ou maiores prêmios da humanidade, o Prêmio Nobel. Bom, mas o que ele foi que ele fez de tão grave para ser conhecido na sua época, em 1800, como mercador da morte? Ele é o inventor da dinamite. E ele continua matando pessoas até hoje, mas ninguém sabe. Porque ele teve a oportunidade de investir toda a sua vida numa mudança de vida. Só que é diferente de Zaqueu. Hoje esse é o túmulo de Nobel. Até bonito, né? Deve ser muito caro um túmulo assim. O túmulo de Zaqueu a gente nem sabe onde está. Mas com certeza a alma dele a gente sabe. Isso a gente sabe. É o que importa. Que a sua mudança de vida não seja uma mudança social. Que você não simplesmente trabalhe para ter mais nessa vida. Quanto mais você tem, vai ser mais para ser queimado no último dia. Quanto menos a gente tiver, mais a gente der para o Senhor. Um homem muito famoso na história, ele disse o seguinte: tudo aquilo que eu tentei segurar e guardar para mim, eu perdi. Tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Não é verdade? Nossas vidas e nossas possessões são para a glória de Deus. É para nos transformar em pessoas melhores, mais generosas, mais amorosas, corações abertos, primeiro para o Senhor. É como aqueles irmãos lá de 2 Coríntios capítulo 8, que diz sobre eles que eles eram extremamente pobres, os da Macedônia. Mas eles serviram de exemplo para irmãos que tinham mais posses, inclusive. Aí diz lá, por que eles quiseram participar da coleta que estava sendo feita em favor dos santos? Diz lá, porque eles deram primeiro os seus corações. Por isso eles começaram também a dar as suas ofertas. Se você ainda não deu seu coração para Deus, sua oferta não tem valor. Porque a única coisa que realmente tem valor é você, criado à imagem e semelhança de Deus. Pode não parecer muito, mas volte para Ele, se aproxime dEle, e você vai ficar cada vez mais parecido com Ele. Já, diferentemente de Nobel, nós temos a Zaqueu. E nós também temos, no túmulo dele, antes da transformação, ladrão, traidor,
baixinho, insignificante. E muitos outros pejorativos. Eu ia falar adjetivos, mas não, acho que não era. É coisa ruim realmente que poderiam ter sido falar sobre ele. Mas ele mudou a história dele. E hoje nós podemos dizer que é um exemplo de arrependimento. Um exemplo real de arrependimento. E que nós podemos seguir este exemplo, de mudar nossas vidas enquanto temos tempo. E só temos hoje. Amanhã não é uma promessa para ninguém. Como concluímos? Como chegamos à conclusão desses dois exemplos, duas histórias que nós vimos? Um transformou a sua vida, outro ganhou a vida eterna. Já sabemos qual dos dois exemplos devemos seguir, com certeza. Quando Jesus chamar, e Jesus um dia vai chamar. Aquele dia, Jesus passou pela estrada lá para a cidade de Jericó e chamou aquele homem na árvore. Mas um dia, a voz de Jesus será ouvida por todos os ouvidos. Quando Jesus chamar, Zaqueu vai responder. E sabe o que eu acho que Zaqueu vai responder? Jesus, chegou o dia de eu pagar aquela visita. Hoje eu vou para a sua casa. Já pensou você? Fale você também, eu também vou. Eu também vou. Vamos junto com Zaqueu, transformar primeiro as nossas vidas, senão nós não vamos mesmo. Vamos transformar as nossas vidas para que nós realmente possamos ir para a casa de Jesus. E olha que ele disse que é um bom lugar. É um lugar que é tão difícil de descrever que ele descreveu com ouro e pedras preciosas. É só para a gente entender. Porque num lugar nenhum neste mundo tem uma rua assim, de ouro e pedras preciosas. Mas lá sim, é um lugar tão bom que era a única forma que foi achada para descrever como é bom, como é precioso. Zaqueu um dia disse, eu vou. Por quê? Tá bom, e você? E eu? E nós? Ainda dá tempo. E pode ser hoje. Pode ser hoje. Se Jesus está passando na frente do seu coração hoje, abra o seu coração para Jesus hoje. Por quê? Porque Ele veio procurar você. Os que estavam perdidos, os que estavam desgarrados, Ele quer chamar agora para você fazer uma visita para Ele. Um dia, vamos ser chamados definitivamente. O que vai estar escrito lá na nossa lápide? Você define agora. Defina agora o que vai estar escrito na sua lápide. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Esse é um momento muito importante, né? E edificante para toda a igreja, no qual todos nós que ouvimos a mensagem, através do irmão, né?